Regina, MC, Mix, Crafísio. Ô pessoal, todo mundo bem? E aí, como é que vocês estão? Wesley, como é que tá aí? Pessoal aí. Iago, mó galera legal. Tá todo mundo ouvindo aí, tá legal? Regueira, ó, Leozeira já tá na área. Vamos salve. E aí, parabéns pela prova, Iago. Isso aí. Devagar vai longe, né? Sempre, não pode parar. Amauá. E aí, galera? Guarapari na área, sempre. Ei, Marcelão, fala aí, pessoal. Hoje o papo é reto, é lá com o Léo. Nutrição. Mariana, oi Mariana, que legal você aqui. Tá de boa. Legal, ó o Rodrigão, meu aluno, ó o Vitor também, ó. A galera vem chegando assim, dropando reto. Marva, valeu, isso aí. Mariana também. Vamos fazer o seguinte, então. Fê, que legal que você chegou aqui também. O Papo Nutrição super importante. Boa noite. Bora. Aviãozinho pro pessoal que não pegou. É o tempo da agitar aqui. E é isso. A gente vai falar do assunto segundo passo da nutrição. O Léo vai nos ajudar aqui, tá? Com o conceito que ele acredita. A gente vai abordar um tema assim da maior dificuldade na hora de se alimentar ali, né? Então vou deixar para ele desenvolver essa conversa. Fala, Luciana, tudo bem? Mó galera chegando aí, hein? E é isso. Não, Marcelo Dias, a Remada Perfeita. Não esqueçam de ir lá no link da bio. Vocês não aguentam mais, mas dê uma passadinha lá. Quem não deixou o e-mail, já aproveita e deixa, porque já vai sacudir. Clovin, massa. Vão chegando. Aí já vai lá no Telegram também, deixa lá, assina o YouTube. Vamos fortalecer o YouTube, galera. Devagarzinho aí, tô arrumando tudo, tá transformando tudo. Uma correria violenta, mas vai dar tudo certo. Tudo ótimo. Beleza. Então vamos falar? Vamos falar de nutrição aqui, vamos tirar essas dúvidas. E não esqueçam, no final, né, vocês vão lá no IGTV, esse vídeo vai ficar lá. Esse ao vivo vai ficar lá, então vocês deixem os comentários lá também, importantíssimo, porque daí esses que vão ficar aqui, eles vão sumir, tá bom? Então, vamos pôr o Léo pra dentro aqui. E vamos embora com tudo, porque vai ser irado. Papo reto, alimentação, combustível certo, super importante. A gente tá... Importante a gente ter essa nutrição pra gente poder ir longe. Ô, Lezão! Salve, Marcelão! Tudo na paz, meu rei? Tudo bem? Fazer um salve aqui pro Caruanas Vaá, lá de Belém, cara. A galera lá, pô, a ilha de Marajó, os índios que moravam lá 400 anos antes de Cristo, depois de Cristo, 1400, cara. Maior história, Leozeira. Pô, que irado, cara. Irado. Eu achei legal começar assim, né? Tem a ver com as coisas, né? Que você vai falar. Cara, sim, cara. Eu fiz parte de um projeto. Primeiro, dar uma boa noite pra galera aí, né? Um salve aí pra todo mundo. É isso aí. A galera que acompanha já meu trabalho aí, dando um alô. Salve, Clavin. Vi o Iago aí também no chat. Irado. Legal. Cara, quando eu trabalhei em São Paulo, foi final de 2018, eu participei de um projeto de um açaí, que a gente até levou pra Ilhabela, tu lembra? Lembro, lógico que eu lembro. Chamava a We Fruit. Eu já saí desse projeto, não faço mais parte, mas eles têm uma fazenda, cara, sustentável, lá na ilha de Marajó. Olha que legal. Aí, muito legal essa coincidência aí. Mas me conta, cara, qual é o desafio de hoje? Cara, hoje a gente tem um processo alimentar super difícil na hora que a gente está ali na hora que a gente está no nosso treinamento, né? Aquela coisa que a gente precisa de alguma coisa que nos dê energia rápida, e aí a gente sempre fica com problemas, com dúvidas, o que fazer, o que comer, e tem essa coisa que também incomoda um pouco, fica desempacotando as coisas, né? O que a gente pode, o que você pode nos ajudar com isso? Meu rei, você é o cara. Cara, assim, quando você falou comigo ontem sobre essa questão das dificuldades que a galera encontra, né? A gente estava tentando listar alguns problemas e são vários, né, cara? É um problema estrutural, né? Um problema de educação nutricional mesmo.
Então, assim, eu vou chamar a atenção para o primeiro problema, que eu acho que ele é unânime, ele está a parte das questões de estratégias nutricionais para a prova, para a competição, para evolução humana. A gente tem um problema no geral, né, cara, que atinge todo mundo, independente da sua estratégia nutricional, que são as escolhas. Então, assim, quando a gente opta por estar se alimentando de alimentos industrializados, a gente está escolhendo desempacotar mais, né? Então, é gerar mais lixo, gerar mais plástico. E isso acaba não tendo nada a ver com o lifestyle de um remador e de qualquer praticante do mar, e qualquer pessoa que está em contato com a natureza, né? Então, quanto mais você optar por escolhas naturais, menores serão os impactos desses alimentos industrializados na natureza. Então, acho que esse assim, é o foco principal da galera. Eu acho que quanto mais você se conscientizar em consumo de alimentação natural, mais você ajuda o planeta a estar mantendo nós e todo o ecossistema vivos, né? Acho que é importante falar. Legal. E eu acho assim, cara, partindo dessa questão da escolha, a gente vai falar de estratégias, né? Então, a gente acabou de ter um Iron VAR, que é uma prova de long distance. Eu tive a oportunidade de monitorar algumas pessoas que fizeram essa prova. Que legal. E o que eu sempre falo para a galera é você estar pensando no combustível mais limpo, né? Um combustível que vai durar mais tempo, né? Eu gosto de usar muito aquela analogia da fogueira, que eu falo que o nosso metabolismo é uma fogueira, né? Então, se você quiser manter o fogo dessa fogueira acesa, você tem a opção de jogar papel ou lenha, né? E a maioria das pessoas estão jogando papel. O que é isso? O papel seria os carboidratos de alto índice glicêmico, né? Aquela paçoquinha antes de ir para a água, aquele biscoitinho, aquele pãozinho, né? Que eu sei que faz parte da maioria das pessoas que vão cedo para a água, né? Por causa da praticidade. É muito difícil você acordar cedo e preparar uma refeição bem elaborada. Então, você pega o que vê pela frente ali e vai para a água. Mas se a gente for pensar de uma maneira mais consciente, se você usar lenha, que são raízes, né? A gente pode usar opções também de frutas de baixo índice glicêmicos, que são as frutas silvestres, como kiwi, morango. Esses alimentos vão nutrir o seu corpo por um tempo maior, claro que combinados, né? Frutas com raízes, mas isso não vai gerar nenhum impacto metabólico, né? Quando você joga esse alimento, que eu considero ele como papel, você vai inflamar o teu corpo por um período, por um alto intensidade num período curto, né? Então, assim, acho que essa é um erro que a galera comete, que é muito comum. A galera não sabe diferenciar os tipos de carboidratos. É meio que isso que eu tentei explicar aqui. Muito que eu legal. acho que é isso, né, cara? É assim, a gente tem inúmeros erros, né, cara? A gente pode até separar de uma maneira de níveis, né? A gente tem aqui atletas que são iniciantes, intermediários e avançados. Então, eu acho que o iniciante, e todos eles estão buscando um objetivo, né? Então, quando se trata de nutrição, a gente tem 4 objetivos principais. A gente tem a questão da qualidade de vida, redução de gordura corporal, desenvolvimento muscular e performance. Então, aplicando esses 4 objetivos nesses 3 níveis de remadores, a gente tem um iniciante que ele está encantado, né? Então, esse início da canoa, início de qualquer mudança, de algo novo, assim, você está um pouco encantado, né? E, às vezes, essas pessoas usam a canoa como uma ferramenta de evolução física mesmo, na questão de perder gordura, ganhar massa, enfim, nem todo mundo está querendo só remar por lifestyle. A galera está vendo a canoa hoje em dia como uma modalidade esportiva, né? Que eu acho legal pra caramba também. Eu tenho um ponto de vista mais cultural da canoa, né? Eu gosto de grandes aventuras, mas acho muito irado também a galera que está focando em racing, em provas, enfim. Então, assim, quando você puxa para o objetivo, os iniciantes, eles tendem a trazer um vício, né? De alimentação, né? Que são essas dietas que a galera fala, né? Low carb, keto diet, jejum, essas dietas, essas nomenclaturas que circulam dentro de um mercado fitness, ela chega na canoa e o comportamento acaba sendo o mesmo, sabe? Então você vê pessoas remando em jejum, você vê pessoas remando comendo pouco. E lembrando que o início de qualquer modalidade, qualquer prática, é onde você consegue aproveitar a maior parte de aprendizado, né, cara? É o início, é a descoberta, né? Então, quanto mais você estiver nutrido ali, energizado para poder desempenhar um bom rendimento esportivo, melhor.
Então, no caso do iniciante, o remar em jejum, comer pouco, pensar em emagrecer, tá ligado? Para remar é uma coisa que não pode vir acompanhado de déficit nutricional, sacou? Eu acho que todo mundo deveria pensar de uma maneira mais consciente, comer aquilo que o corpo precisa, que o próprio metabolismo encarrega de estar ali fazendo o papel dele de diminuir os níveis de gordura, aumentar a disposição, aumentar a resistência muscular, enfim. Ô, Léo, muito legal o que você está falando. E tem um pessoal já mandando umas perguntas. Só para avisar o povo, podem fazer as perguntas que a gente vai responder no final, né, Léo? Eu estou anotando aqui, Sim. tá? Por isso que às vezes eu fico baixinho aqui escrevendo, tá? Tranquilo, mestre. Eu acho que um erro legal da galera intermediária, ó, café à noite. Acho legal. Acho bacana a gente também se incluir como uma pessoa que comete erros, né? A galera tem uma imagem errada do nutricionista, acho que a gente é perfeito, que não erra nunca. Eu brinquei do café à noite, mas hoje foi um dia bem atípico. Eu tô na estrada desde cedo e tô aqui batendo esse papo de um cafezinho só para manter a gente acordado. Atenção. Mas é um momento de repouso. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que têm hábito de tomar café, assim, ao longo do dia, como se fosse água. Então, assim, para a galera que gosta do cafezinho, à noite, no erro que eu citei aqui, ele tem um problema do fato dele aumentar um pouco a frequência cardíaca. E isso fazer isso próximo ao momento de repouso não é uma boa ação metabólica. E sobrecarregar demais de cafeína também antes de treinar é uma coisa que faz com que você perca déficit cardíaco, né? Então, se você tem uma frequência cardíaca de, sei lá, 60 batimentos cardíacos, se você toma uma cafeína, é bem provável, se você toma, sei lá, 400 ml, 300 ml de café, café em jejum, enfim, você faz com que a sua frequência cardíaca acabe subindo. Isso vai influenciar na questão da sua oxigenação também durante o treino. Então, você pode quebrar mais rápido. Então, a galera que vai só com cafezinho para água, a chance de quebrar o rendimento do treino é muito grande por causa desse déficit cardíaco. Você está em repouso e, de repente, você joga um excesso de cafeína, isso acelera um pouco o coração e você perde um pouco a tua resistência. Interessante, Léo. É muito legal esse bate-papo, assim, super detalhado, né? Um monte de informação bem detalhada que vai ficar no IGTV. Então, tem uma galera que me manda assim, depois fala, puxa, eu não vi ao vivo, mas não tem problema, né? Então, vai lá no IGTV, assista, faça a pergunta para o Léo ou para a gente trabalhar ali depois e está sendo muito legal. Léo, pessoal, podem fazer perguntas, viu? Porque a gente vai anotando aqui e no final a gente vai mandar bala. Léo, esse lance de manter... Eu também, você falou do erro, né? Você viu que eu comentei com você hoje cedo, né? Também, né? Eu tive uma viagem, não me organizei direito, não consegui comer, eu errei. Eu tô errando há 12 dias, cara. Tá impressionante, sabe? Tipo, e aí é horrível, porque o erro, ele acomete a outro erro, né? E é uma bola de neve isso, né? Exato. Isso não é legal. E eu também não tô conseguindo treinar do jeito que eu gosto. Então, piora mais ainda, né? Você fica mais num estágio meio assim... O que a gente pode falar com outra parte importante para a gente solucionar esses problemas, né? Dessa alimentação ali na canoa, que a gente tem que se preparar, claro, a gente tem que se organizar, né? Antes. Mas o que a gente podia dar de ideia para eles, Léo, para poder substituir algumas coisas assim que a gente acaba errando, né? Como a gente pode chegar lá nisso? Cara, eu acho que você, só para fechar aquela conclusão dos níveis dos remadores, o iniciante ele está sempre errando na questão do consumo, né? Tá comendo pouco, tá comendo de uma maneira, vamos dizer assim, escolhendo de uma maneira errada, tá focado mais no resultado físico do que do desenvolvimento da prática. Os erros comuns que você vê em pessoas de perfil iniciante. O intermediário, como eu falei, você não respeitar os rituais, né, cara? Igual eu citei o café aqui, poxa, eu vou dormir daqui a pouco, para que eu vou tomar café agora? Não sei se eu tivesse um compromisso maior, fosse cair numa noite de estudos, enfim. Então, os rituais é a hidratação, é você fazer um ótimo pré-treino, um ótimo pós-treino. E esse problema que você citou agora é um problema que eu jogo para a galera da performance, cara, que tem a ver com organização. Normalmente, quem treina performance tem uma planilha de treino muito densa, que é o seu caso, né, Marcelão? Também. Então, assim, quando você tem uma planilha de treino muito densa, a resposta do treinamento, ela ecoa ao longo da semana, né? Vamos dizer assim, se você dá uma pancada no teu corpo de 2 horas de corrida, por exemplo, na segunda, o recuperativo desse corpo ele vai estar acontecendo nas próximas 72 horas. Então, quando você entra numa viagem, né, sai da sua rotina,
É muito difícil, principalmente quando você mantém a programação. Quando você mantém a programação de treino, você ainda consegue puxar a alimentação junto, que uma coisa está ligada à outra. Mas Muito, quando você tenho sai da sentido sua muito isso. rotina e você perde a sua programação de treino, cara, a alimentação vai sair do eixo também. É aí que eu jogo naquela ideia do survival, de você saber o seu mapa. Quando você tem a sua densidade nutricional, uma noção do quanto você precisa consumir por dia, você sabe quando você está errando. Você tem um conhecimento sobre o que é o teu erro. E aí fica mais fácil de você corrigir. Mas, no geral, galera, é assim, não se culpar, é buscar estar sempre melhorando a cada treino, né? A cada refeição, você está buscando melhorar ali. E quando acontece essa bola de neve, Marcelão, que é muito comum, é pelo fato de você estar naquele mecanismo que eu falei naquele primeiro bate-papo. Até faço um gancho aí para a galera que não assistiu, correr lá no IGTV, que tem esse bate-papo onde eu falo da questão dos alimentos de alto índice glicêmico, que são capazes de influenciar, né? É um aumento na glicose sanguínea imediata e uma ativação hormonal de um hormônio que se chama insulina, que é um hormônio anabólico que vai fazer com que o seu corpo entre numa programação de armazenamento. Então, ele condiciona o seu corpo a estar sempre dependendo daquela carga de alimento, sempre em estado alimentado. Então, quando você tropeça numa estratégia nutricional comendo um pãozinho de manhã, se você não tem uma rotina, né? Você é um cara que faz dieta, segue a risca, você perde por uma semana a tua programação de treino, aí você acorda num dia mais easy, tranquilo, você vai lá comer um pão, a chance de você querer um arroz no almoço, isso, e virando uma bola de neve com base nos carboidratos é muito grande por causa deste mecanismo. Que loucura! E eu tô exatamente nessa bola de neve e, pelo amor de Deus, não faz sentido, sabe? A gente se Cara, sente eu acho horrível. legal, eu acho legal falar do jejum nesse momento, sabe? Eu Vamos não falar, gosto, vamos eu, falar. não- eu nem gosto muito de falar de jejum como estratégia nutricional, eu encaro ele como ritual. Mas o jejum você corta, né? Corta o combustível do sistema. Então a melhor chance de você corrigir o seu metabolismo é com o jejum. Então, se por Cara, acaso você tem, vou dar o exemplo do Clovin que gritou aí no chat que está com uma dieta de 17 blocos. Se ele come 17 blocos, de repente ele extrapola e chega a uma casa de 25, 28 blocos num sabadão da vida, ele vai ter, por exemplo, uma estratégia nutricional dele de jejum de 16 horas, vai fazer com que ele, num dia que deveria consumir 17 blocos, ele vai comer 5 a 7. Então, 2 dias você tira essa diferença. Entende? Se você faz 2 ciclos de jejum, exemplo maior, sim, mais sim. simples talvez, tirando o Clovin para né, a galera que não conhece ainda a metodologia. Se você come muito errado no sábado, subindo demais o seu carboidrato, se você quebra um jejum de 16 a 18 horas, domingo, segunda, terça, nos próximos 3 dias, você consegue estabilizar o seu metabolismo, corrigir. Para a galera da performance, irado. Para a galera que não tem um controle da alimentação, você entra em um outro gráfico, que é um gráfico muito comum, que talvez tem pessoas aqui que vão se identificar. Aquela galera que come errado no sábado, e aí faz uma restrição no domingo, na segunda, na terça, na quarta, vai comendo um pouquinho, com medo de carboidrato, né? Mas aí o corpo consegue funcionar normal, porque o nível de treino não é uma coisa que dá picos, né? Que oscila na maioria das vezes. Só que está seguindo uma programação mais à risca, né? Se você tem um padrão de remar 1 hora por dia, seu corpo vai se condicionar a remar 1 hora por dia, daqui a pouco você está querendo remar 2, remar 3, enfim. Então, quem é um remador normal de 1 hora, uma praticante de atividade física, que tem esses erros nutricionais que faz com que você coma muito carboidrato no sábado e você faça uma estratégia restritiva nos próximos dias, você vai entrar num gráfico de altos e baixos. Ou seja, isso pode te levar a uma compulsão alimentar. Então, você pode ser uma pessoa que daqui a pouco está comendo sem saber o que é, né? Tudo que vê Que pela loucura. frente. Ô, Léo, sabe o que você falando aqui me veio à cabeça? Será que a gente consegue... Porque eu lembro muito bem quando... A primeira vez que a gente conversou e você falou, cara, se o cara não treina, eu não vou passar dieta nenhuma pra ele. Eu não vou ensinar ele a se conduzir. Então, isso é muito interessante e a conversa tá meio rodando nisso. Cara, essa relação treino e o alimento, né? Uhum. Eu acho que você falou do nível do cara básico, do intermediário, do cara mais pró, do cara que treina de 15 horas semanais, 16. Aí o outro treina 8, que já é bastante, né? 8, 9, 10. E o cara que treina 3, 4 horas.
essa relação treino e alimento e os blocos, até se quiser explicar um pouquinho do bloco rapidamente para a galera entrar na mesma página, assim também, porque a gente está falando de blocos aqui só, não precisa ir tão deep, mas e trazer essa cena dessa relação exercício, cara, muito bom. É engraçado que você trouxe 2 pontos que são fundamentais aí para a prescrição nutricional, né? Que é os blocos, né? Que para chegar nos blocos você tem que saber os sets de treino e dos sets de treino de acordo com a composição corporal e a composição corporal de acordo com o estilo de vida. Esses 4 pilares são fundamentais para montar uma estratégia nutricional. Então, é o registro alimentar, estímulo de treino, estilo de vida e composição corporal. Então, assim, para essa galera que não conhece o Survivor ele tem uma linguagem em blocos que a gente fala de programação nutricional. Né? Da mesma forma que você programa um treinamento de canoa, tem aquelas zonas que você tem que atingir de frequência cardíaca, a nutrição não é diferente. A nossa programação ela é baseada em uma distribuição de macros. Não confunda com a dieta dos macros. Não tem nada a ver. A dieta dos macros é quando no final do dia você tem que atingir os seus macros nutrientes de qualquer maneira, seja lá o que for. Se você tem que comer 3.000 calorias por dia, você tem que bater 3.000 calorias e é isso. O Survivor não, ele é uma linguagem de prescrição nutricional onde a gente tenta manter um padrão de consumo. Então, quando eu falo bloco, a gente está falando de... A gente, na verdade, está transformando calorias de macronutriente em bloco. Então, ou seja, um bloco de carboidrato é igual a 9 gramas de carboidrato, que é igual a 36 calorias. Um bloco de proteína é igual a 7 gramas de proteína, que é igual a 28 calorias. Um bloco de gordura são 3 gramas de gordura, que é igual a 27 calorias. Então, a gente tem aproximadamente, dentro de 100%, nós temos ali 40, 30, 30. 40% de carboidratos, 30% de proteína, 30% de gordura. Dentro dessa linguagem, a gente cresce os blocos da dieta de acordo com cada indivíduo. Então, a média é de 10 a 25 blocos, uma programação nutricional. A gente tem uma zona ainda de performance que chega até 35 blocos, mas enfim, papo por outra hora. Então é isso. É bom a galera saber, né? É legal saber porque, assim, cara, eu venho batendo nessa tecla dessa linguagem tem 4 anos, Marcelão. Então, assim, é legal falar porque a galera que conversa com quem faz parte do Survivor e não conhece essas nomenclaturas não consegue nem desenvolver, porque a gente fala meio que em código, né? 16 blocos, low carb 3, low carb 2, keto diet, enfim. A gente vai aplicando essas estratégias dentro desses números, então a pessoa consegue enxergar uma programação nutricional como se fosse marcha. Então, assim, eu fugi um pouco da sua pergunta, que eu tenho essa mania. Mas não, mas tá tudo bem. Mas você... Qual era a pergunta? Eu tô com a minha dieta aqui, ó. Boa. Isso é legal. Mostra aí pra galera entender o que seria essa programação. Acho maneiro, esse quadro. Se der pra galera ver, né? Eu não sei se a galera vai conseguir ver, porque a câmera ela vai mostrar... Ao contrário, né? Não tem problema. Né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho um total de 18 blocos, né? O plano de refeição, o carboidrato, é legal a gente falar que eu acho que o carboidrato você dá uma lista, né? Pra gente escolher, mas a gente tem que sempre procurar o que deixa a fogueira mais quente, não o que... Exato. Né? Então, o café da manhã são 3 blocos de carboidrato, proteína 3, gordura 3. Aí tem o pós-treino, que é 4, 3 e gordura 0. O almoço, 5, 5 e 5. Pré-treino, 3, 3 e 3. E o jantar, 4, 4 e 4. E eu tô dividido assim. Você fez para mim de acordo com aquela demanda que eu te falei de 2 treinos diários, né? 6 vezes por semana. Então, através dessa linguagem, cara, a gente consegue aplicar qualquer tipo de estratégia nutricional. Eu posso... Qual é a sua estratégia que está em cima mesmo? Embaixo do total em blocos? Embaixo do total em blocos. Cara, tá aqui a Zona Health só. Tá então, você tá só com metabolismo estável. A gente está conhecendo a sua nova programação de treino, né? A gente tem até um feedback semana que vem para coletar. Mas, assim, essa Zone Health é quando você está com 40, 30, 30. Então, qualquer comando que eu mexer, eu te coloco ali em low carb e faço com que, ao invés de você consumir 40% de carboidrato, você vai comer 20%. E aí, quando você coloca em prática a pesagem do alimento, come aquilo que realmente a tabela ensina, cara, você começa a ver a transformação.
É. Então, eu tô tentando lembrar a sua pergunta, cara, mas eu não consigo lembrar. Me lembra Não, ela? a pergunta era a relação nutricional dos Treino, corpos com isso. o exercício, né? Com essa Lógico. demanda. Exato. Então, quando você fala assim comigo, Léo, por que você não atende pessoas que não treinam? Não é que eu não atendo, eu acho que não precisa. A gente conversa, faz um bate-papo sobre nutrição e conscientiza o cara. Porque a partir do momento, a pessoa, né? Porque a partir do momento que a pessoa busca uma evolução, anda junto. A gente costuma dizer nos bastidores aqui, a equipe de estudo, que é treinamento e nutrição, a gente chama de engenharia humana, né, cara? Então, a gente consegue ter ferramentas o suficiente para desenvolver esse indivíduo bastante, né? Seja lá qual for a modalidade, qual for o estímulo, né? Quando você une treinamento e nutrição, é fundamental para a evolução. Qual é o problema do indivíduo não treinar e você fazer uma mudança drástica na estratégia nutricional? Exemplo, a pessoa tem o hábito de consumir bastante carboidrato, né? Aquele pãozinho de manhã, uma barrinha de cereal, arroz, macarrão, pães, né? Batatas, enfim. Aquela dieta bem rica em carboidrato, a gente é influenciado, lembrando, né, Marcelão, a gente é influenciado pelas diretrizes nutricionais a consumir 50%, 70% da nossa dieta de carboidrato, lembrando que você é um atleta de alto rendimento, está consumindo 40%. Se tá bem, né, cara? Tá tudo bem, tá dormindo bem. Então a gente não precisa. Eu acho que também a gente tem uma mania de colocar vilões, né? Tipo, o carboidrato é proibido, então não pode carboidrato. Não, não é isso. É só você saber o que é esse carboidrato e aonde consumir e o quanto consumir. Ponto. É só De saber. acordo com a sua demanda de treino, né? Exato. E aí, por isso que é legal a gente fazer esse paralelo sempre do treino e da nutrição, por causa disso. Uma coisa vai puxar a outra, uma coisa está ligada à outra. Então, quando você muda o seu padrão alimentar de consumo excessivo de carboidrato para baixo consumo de carboidrato e você não aplica um estímulo motor, o seu corpo não entende, está entendendo como uma restrição. Então, ele vai comportar como uma restrição alimentar. Irritabilidade, estresse, ansiedade, angústia, né? Você fica aquele corpo tentando entender, pô, como assim? Você tinha um pãozinho de manhã, agora não tem mais. Agora, quando você aplica o treino, você vai passar por essa dor comportamental. Não pode nem chamar de dor, né, cara? É tão absurdo chamar de dor, mas essas alterações comportamentais, você vai vivenciar ela no primeiro momento do treino. A partir do momento que você ligar a máquina, o metabolismo acender e ele tentar buscar combustível, principalmente no seu estoque, que é a gordura, o seu corpo vai começar a ver essa ação de restrição de carboidrato como algo favorável. Então, você vai começar a rodar a máquina. E aí, com o tempo, você não precisa de tanto carboidrato assim. Você percebe que se no café você colocar um óleo de coco e ir treinar, isso já é o suficiente para você ter um bom rendimento. Porque a gordura, que é um óleo, também é bom para acender fogo, né? Então assim, também faz bem, mas só que você tem que condicionar a sua máquina a usar isso como fonte de energia, né? Senão você tem uma adaptação, né? Isso, exato. Por exemplo, se você coloca uma gordura, né? Acho que pode ser o exemplo do óleo de coco mesmo, apesar de ele ter uma absorção mais rápida do que uma manteiga clarificada, por exemplo. Mas você pega uma manteiga, você pega um carboidrato simples, o corpo ele vai absorver primeiro o carboidrato simples. O metabolismo, né, digestivo desses alimentos, do carboidrato é mais rápido do que da gordura. Então, ele vai dar preferência para esse. Entende? Então, assim, pessoas que querem reduzir gordura, seria o melhor. Querem acelerar o metabolismo, aumentar a disposição, diminua o consumo de carboidrato no pré-treino. Sabe? Come carboidrato de baixo índice glicêmico, já que você está com pressa, acorda, pega um kiwi, pega uma maçã, pega um morango, um cafezinho, óleo de coco e vai. E vai, cara. E vai. Quando você voltar, você come, pelo amor de Deus. Você falou, a gente está falando de um tema legal, que é desse reset do corpo, para a gente poder, essa adaptação. Inclusive, a gente também pode... como que funciona esse lance da cetose, né? Porque a gente começa a diminuir o carbo, a gente começa a ter esse envolvimento da cetose, o corpo consome isso, né? Cara, assim, existe a cetose, óbvio, é um processo de utilização de gordura como a principal fonte de energia do corpo. Existem atletas de endurance que consomem 5% da sua dieta de carboidrato. Então, assim, é algo bem assustador, porque é um atleta de endurance, mas é um cara que está vivendo em cetose. Eu acho legal a gente falar, porque, assim, hoje em dia, com essas nomenclaturas dietéticas, né, keto diet, low carb, enfim, low carb high fat, paleo diet, enfim, esses nomes de estratégias nutricionais,
no mercado fitness eles soam muito como comerciais. Mas eu acho legal entender que existe o processo de cetoadaptação e existe a cetose. Então, a cetose é quando o indivíduo ele já se encontra aproximadamente há mais de 14 no mínimo 14 dias sem errar absolutamente nada de uma programação nutricional que te leve a uma cetose. Lembrando que é muito fácil sair de uma cetose. Então, assim, é um exemplo meio zoado, mas uma bala, dá para entender a dimensão. Um kiwi talvez te tire da cetose. Então, assim, é uma coisa que você saiu dessa zona, já era. Seu corpo ele não vai voltar para ela imediatamente. Porque tem a ver com a questão do combustível que você oferta. Então, se, sei lá, você tá vivendo um processo de cetose, você comeu uma banana, cara, você vai virar a chave metabólica, seu corpo vai fazer um processo de digestão dessa banana, quebrar em glicose, e o seu corpo vai usar a glicose como fonte de energia, te tirando da cetose. Então, para voltar em cetose, você tem que zerar os níveis de glicose. É um pouquinho complexo. É real, existem pessoas que fazem, já tive a oportunidade de conhecer atletas que fazem, conversar com quem vive em cetose, mas não é um processo comum. Eu acho que existem muitas regras, muitos rituais, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ser bem madura com a questão nutricional para poder viver em cetose. E muito louco, é muito boa a explicação e o que eu não sabia é que a gente saía rápido dela e não retornava, né? E não retorna rápido, você retorna. Um erro. Demora... O grande problema é que quando você sai dela, aí vem os não vou dizer nem malefícios, porque não é um malefício, vem as sensações de uma pessoa que de repente virou a chave, jogou glicose, mas não jogou tanta, sacou? Então, o corpo vai dar uma dor de cabeça, vai dar um enjoo, vai dar uma indisposição pelo fato dele não estar entendendo, né? Pô, tu não estava em cetose, agora você jogou um carboidrato, e aí, qual vai ser, né, o corpo? Brincadeira, uma analogia, meu, o corpo conversando. Aqui tem cara, tem uma porrada de pergunta aqui. Você tem também? Imagino. Cara, eu recebi uma pergunta só, não olhei mais desde quando a gente entrou aqui na live. Acho que eu fiz tarde essa caixinha. Eu não sou um cara que tenho tanta interatividade nas redes sociais. Não, mas você tá bom. Legal, sobre o Iron. Foi até o Clovinho que fez. Acho que ele fez aqui de novo também, tô procurando. Ó, tem um cara aqui, a gente podia já começar com a do Rafa, que tá aqui. Manda. Rafael, irado. Já vi alguns trabalhos sobre adaptação de atletas de ultra endurance para uma adaptação durante períodos longos do campeonato. Acho que não é uma pergunta, ele está fazendo uma colocação. De cetose, pode ser. Acho que a galera aposta, tem uma galera apostando muito na questão da cetose, né? Principalmente a galera do endurance. Porque a gordura, quando você faz uma quebra da gordura, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, é meio que o dobro mais 1 de carboidrato. Então, em pouca quantidade, 1 colher de sopa de óleo de coco já é uma bomba de calorias, sabe? Entendi. A Regina, ela fez uma pergunta assim: é errado não comer nada antes do treino? Prejudica o desempenho? Prejudico a canoa, principalmente foi no AC6. Brincadeira, Regina. Eu acho assim, vai variar de indivíduo para indivíduo. Depende muito do que essa remada significa para você. Se você for uma pessoa avançada, que tem o hábito de remar por longos períodos, longas distâncias, se aquilo dali for um treino normal para você, uma remadinha só para soltar, né, como a galera brinca, tá tudo bem você ir em jejum, mas se você é uma pessoa iniciante, uma pessoa que está começando, está aprendendo técnica, tá buscando um rendimento, não um rendimento esportivo, buscando a melhora, a evolução, eu acho legal você se alimentar. E eu fiz a piadinha do AC6 por causa disso, né, cara? Você está numa canoa, tem mais pessoas, então, assim, o seu consumo alimentar vai impactar na canoa inteira. Então, assim, você não pode quebrar, né? Fica chato ficar carregando pessoas por aí, né? Então, vamos remar, vamos bater junto. Aí o Rafael emenda aqui, ó. Aumento das adaptações de oxidação de gordura e depois, junto com o campeonato, se tem uma oxidação boa de gordura e utilização de gordura. Fiquei meio assim... utilização de carboidrato, ele falou aqui, na verdade. Poxa, não entendi. Ficou meio confuso, mas... Eu também achei, ó. Uma das adaptações de oxidação de gordura e depois, junto com o campeonato, se tem uma oxidação boa de gordura e utilização de
carboidrato. Ele Eu acho concluiu que aqui. ele tá falando meio que de uma, pelo que eu entendi, não sei se eu estou errado, Vamos Rafa, tentar, vamos tentar vamos tentar responder. desenvolver, desembolar essa pergunta, mas eu acho assim, existe uma adaptação que é feita, que eu vejo a galera do Endurance de keto diet durante toda uma periodização de treino. Não tem por que chegar na hora da competição você querer mudar isso, entendeu? Não tem por que você querer entrar com carb up antes para poder ter as duas. De todas as formas, você vai ter as duas vias trabalhando. Porque através da glicose, através do corpos cetônicos, você consegue, através de um processo de gliconeogênese, um processo bem extremo, né, do corpo, ultramaratonistas, enfim, você consegue produzir glicose ali daquele mix todo ali de programação metabólica. Claro. Mas eu acho que, assim, você vir numa programação de keto e chegar próximo à prova e jogar um carb up não faz muito sentido. A chance de você ter uma reação diferente e ir para uma prova diferente daquilo que foi a programação de treino é muito grande. Eu acho que eu respondi, não sei. Foi massa. Até emendo em 2018, né? Que eu fui lá para a primeira etapa do Brasil. Eu liguei para você e falei, Léo, e de manhã o que eu como? Ele falou assim, o que você come sempre. Não muda nada, né? O de sempre. O de sempre. Né? Aí o... Ui! Léo? Pera aí, galera. Vou pôr o Léo aqui de volta, só um minuto. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Eu vou chamar ele de volta. Pera aí. Será que fui eu ou foi ele? Só um minuto só. Não sai ninguém da aí não, hein, Mel? Tem uma galera entrando aí. Não sei o que aconteceu, fez um vupt e ele sumiu. E aí, ô, Léo! desculpa. Ei, Cara, então, foi mal. você saiu, Desculpa. voltou, tem mais gente na sala, hein? Eu fui. O que tá acontecendo? Brincadeira, foi mal, galera. Eu fui rolar os comentários aqui para ver a pergunta, eu saí do chat. Desculpa. Tá tudo bem, eu boto você de volta e tá tudo certo. Tá Aproveitando a galera para lembrar de passadinha lá no fim da live, vai lá no IGTV, não esqueçam, deixe os comentários, aproveita, vai no link da bio, quem quiser saber mais da Remada Perfeita, dos canais ali, tá tudo ali, é só vocês chegarem lá. Tá? A Bia, daqui da ilha, querida, fala um pouco sobre essa dieta do gladiador. O dieta do gladiador, eu acho assim, porque tem a Warrior Diet, que é a dieta do guerreiro, e tem, eu acho que o Dieta dos Gladiadores, que é um documentário vegano que apresenta uma abordagem de alimentação sem o consumo de carne. Bom, acho que deve ser isso. A pergunta dela deve estar voltada para a galera que não come carne. Eu acho incrível. Ela é acho vegana, que, assim, na verdade. Demais, irado. Eu acho assim, eu não sou vegano. A gente está tentando até criar uma nova nomenclatura, mas eu não fui a favor, que é a galera da dieta híbrida. Eu falei, não, gente, chega, mais um nome não, pelo amor de Deus. Eu acho que, tipo, eu sou um carnívoro em transição. Hoje eu como muito menos carne do que eu comia quando eu comecei minha carreira em 2013. Eu acho legal também quando você começa a controlar os seus hábitos, a tendência é você comer menos carne. Não sei porquê, não tem estudo científico, eu acho que é pelo fato de você estar criando valor ali ao alimento, preparando o alimento. Eu acho que o que a dieta dos gladiadores traz dentro do documentário foi um ponto de vista que antes, até então, o movimento vegano não tinha colocado, que é o ponto de vista esportivo. E numa abordagem bem diferente de outros documentários mais sensacionalistas, mas que fazem sentido pra caramba, mas que foram encarados pela crítica como sensacionalistas, né? Claro. Esse não, cara, esse teve uma pegada muito legal, porque eles só falaram deles. Então, olha, a gente é vegano e tem essa galera aqui que são atletas de diversas modalidades e, enfim, se a gente tinha alguma dúvida sobre ser vegano diminui a performance ou não, a gente tá mais do que claro que não. Tipo assim, tem veganos de alta performance, de alto rendimento, principalmente dentro da modalidade de endurance. Você já até respondeu a outra pergunta dela. E eu acho legal, cara, eu acho legal, assim, na VAA, eu não me recordo agora. Tem um vegano, não é tão competitivo mais, mas o Zé Paulo, meu brother da Namauê, Canoa Caiçara Santos. Zé Paulo, Canoa Caiçara Santos. Zé tá sem carne já tem um tempo, tá com um padrão alimentar incrível. Eu acho muito legal, porque, assim, a gente fica sempre nessas diferenças, né? Vegano, carnívoro, Flamengo, Vasco.
enfim, vá, sup, essas brincadeiras. Mas não tem nada disso. Eu acho que como ser humano a gente tem que estar pronto para alimentos saudáveis, entendeu? Então, assim, se você não conhece a sua realidade sem carne, eu acho que já passou da hora de você vivenciar essa experiência, Diminuir. entendeu? Eu acho que você diminuir por um tempo, tipo, fazer um corte, entender o que seria o seu corpo sem carne. Eu acho que essa é a melhor maneira de achar a resposta. Eu fiz isso, fui influenciado pela Dieta dos Gladiadores, pelo filme. Falei, cara, uma galera fazendo, eu quero ver o que seria isso. Eu estava voltando de lesão, estava até em Ilhabela. Legal. Para mim, a resposta de endurance foi absurda. Eu estava Legal. quase 40 dias sem remar, fui para a água, já estava 25 dias sem carne, ou mais, eu acho, e tipo, tive um ótimo rendimento ali de remada. Pode ter juntado a emoção de voltar a remar, estar um tempo parado, com toda essa disposição, né? Porque a alimentação vegana ela gera uma disposição maior no corpo, né? Por causa da questão da Verdade. digestibilidade. Quando você acorda, você manda, sei lá, ovo com bacon, aí no almoço você manda um pedaço de carne, à tarde você manda um outro ovo, e à noite você manda mais um pedaço de carne, você vai ter em média aí de 6 a 8 horas de processo digestivo desses alimentos. Então, assim, isso para performance é muito tempo. Seu corpo compete na energia em digestão e movimento. Então, Claro, assim, claro, claro. Faz sentido. quando Muito você legal. acelera o trânsito intestinal, você aumenta a disponibilidade energética. Então, vale a pena demais vivenciar essa experiência Muito vegana. legal, Léo. Esse negócio de testar, né? A gente saiu um pouco da nossa zona de conforto. Eu fiz 2019, eu fiz a ultramaratona sem comer nenhum tipo de proteína animal, né? Eu fiquei Sim, vegetariano o ano sim, inteiro. brother. Foi Sim, 11 meses até a preparação e foi, assim, surreal. Eu lá na Argentina, na Patagônia, aqueles bifão, eu não comi nenhum pedaço, né? Mas é isso. E eu acho que a gente sair da zona de conforto, né? Essa é a sim, cena, né? cara. Com certeza. É igual, eu chamo, é um pouco da atenção para o lance da remada, né? E aí, remada taitiana ou remada havaiana? Sabe? Tanto faz. Se você tiver, sabe? Você tem que Tem que aprender a testar. técnica, tem que testar, cara, ver o que é melhor. Enfim, eu acho que isso é um pensamento meio de sobrevivente, né? Do que a Cara, gente pega na a vida. sua resposta, a gente já respondeu as 3 perguntas da Bia, que era falar um pouco da Gladiadores, o que acha do jejum, que a gente respondeu ali em cima, e que ela é vegana se ia alterar a performance dela, e é claro que não. A gente já respondeu. Aí Desde o que ela erro, tenha uma estratégia nutricional equilibrada, né, Marcelão? Eu acho que, tipo assim, claro, um dos erros principais dos veganos é quando você não tem um educador nutricional cuidando da sua alimentação, você gera um déficit proteico e isso vai influenciar no seu rendimento, na sua recuperação, na sua entendi, resistência. Então, legal. proteína você encontra tanto em vegetais quanto animal. Então, uma coisa é você ficar sem alimentos de origem animal, a outra é você ficar sem proteína. São duas coisas diferentes. Entendi, muito bem colocado, Léo. Excelente essa parte agora, fundamental. Tem uma pergunta aqui, o que é recomendado comer antes do treino e tem que ser quanto tempo antes? É o Felipe. Ele está fazendo Bom, essa pergunta bem redonda, assim, né? eu acho legal, vou puxar com a pergunta do Clovin, que ele fez também em relação a. Ele me mandou na caixinha de pergunta, que tem a ver com a questão do pré-treino para prova de longa distância. Ou que 30 quilômetros, eu não sei qual foi o tempo do 30. vencedor da Iron. Qual foi o tempo? Cara, eu não vi os resultados ainda, mas a Renalu foi bem rápido, né? Imagina, né? O Tá Henrique na área. pegou um caminho diferente ali, que ele conhece a região, né? Ah, os caras estão em Pegou, casa. pegou o ressolho da costeira ali, ligou o motor dos meninos, Foi não embora. tirou água da canoa porque tava de saia, o bichinho voou, né? Irado. Renalu tem um grande trabalho. Boa. 2 horas e 23 que o Iago tá falando. Que isso, os caras foram bem rápidos, né? Então, 2 assim, horas e 23. cara, eu acredito, vou chutar aqui, mas eu acho que eles não pararam para comer e não sei se eles levaram algum Não. suplemento, entendeu? Acho Pararam que para uma comer no aguinha sentido aqui, assim, né? Jogar alguma coisa para dentro enquanto para ali, enquanto mas eu bebe. acho que uma bagzinha com água, talvez, no máximo, né? E aí que eu vejo assim, cara, quando você tem uma prova, vou dar o exemplo da Volta à Ilha, que, né, que são 90 quilômetros, eu tive a oportunidade de estar vivenciando ela com a base Alfa lá, com a galera que na época, com o Paulão, enfim, todo Tava mundo. mó galera no crowd lá. Cara, eu orientei a equipe, né? A gente ficou em segundo nesse ano, eu não me engano, se eu não me engano, foi essa posição. E a gente fez uma refeição bem densa, cara, com bastante carboidrato de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico.
E isso, a refeição foi por volta de 4 da manhã, 2 horas antes da prova. Então a galera tava comendo pratada mesmo antes de ir. Cara, a galera foi reclamar de comida depois de 30 km. Então, assim, a galera foi super tranquila. Então eu acho assim, melhor pré-treino, dependendo, se você tiver tempo para ir, tempo para fazer, acho que até 30 minutos você vai ter que apostar ali. Eu apostaria em baixo índice glicêmico, apostaria em gorduras de qualidade, aquele exemplo que eu falei, né? Morango, kiwi, maçã, um cafezinho com óleo de coco. Se você agora tem 2 horas para poder fazer esse pré-treino, você pode fazer uma refeição, ovos mexidos, batata doce cozida. Ressalto um pré-treino aí famoso do Ian, que ele gosta, Ian e a Michelle, que são meus parceiros lá da Tova A. Batata doce com pasta de amendoim, que é bem gostoso também. Batatas doce, para quem não está acostumado, deve estar achando péssimo, mas é bom. É bom, para mim é bom também. É bom, eu gosto. Então, assim, antes de treinar, você tem que pensar no time que você tem. Se você não tem tanto tempo, pense em frutas, pense em café, óleo de coco, castanhas. Agora, legal. Se você tem tempo legal para fazer, você pode pensar mais em um alimento mais completo. Eu costumo dizer assim, cara, pouco tempo líquido, médio tempo, que seria de 30 minutos a 1 hora. Um pastoso, tipo uma vitamina, banana, abacate, whey, saca? E mais de 1h30 sólido. Ovos mexidos, batata doce, pasta de amendoim. Legal. Muito bom. Muito bom, Léo. O Eurig, ele falou assim, barrinha de cereal proteica ou carbogel? Nenhum dos dois, brother. Nenhum dos dois, né? Cara. Menos plástico, por favor. Menos plástico. Aí ele fez outra também interessante, que é até um bate-papo aqui do Iago e do Clovinho ali. Hidratação com ou sem Gatorade? Cara, hidratação vai ser, no caso, água. Reposição de eletrólitos, aí você pode fazer com Gatorade, Eu não gosto do Gatorade porque ele é açúcar, corante. Eu uso não ele sou sempre diluído, né? Então vamos meter o pau mesmo, sacanagem. Então, eu uso uma coisa legal, vou mostrar aqui para você, ó. Quando precisa de isso que você falou aí, né? Hidratação com água e reposição com, né? Reposição de eletrólitos. Aí eu uso esse aqui, ó. O GU, famoso. É uma pastilha? Da GU. É uma pastilha? Uma pastilha que você coloca na água assim e, mas eu só uso quando que eu uso isso? Toda hora, Léo? Of course que não, my friend. Só se eu for um cacete de 2 horas de pauleira, entendeu? Exato. Eu acho assim, cara, se você tem tempo para fazer uma boa refeição, acredite nela, cara. Acredita na refeição, acredita no consumo, na mastigação, nas questões fisiológicas que o se alimentar transmite para o teu corpo. Eu acho que você pegar e jogar um pozinho na água e depender dele, cara, eu acho que, tipo assim, para uma máquina que tá ali pegando fogo, metabolicamente falando, treinando, cara... Eu prefiro que a pergunta do brother lá que falou do Gatorade ou do Carbogel... Ele só fez assim, hidratação... Não. Barrinha de cereal, proteica ou carbogel? Ele fez uma comparação. Você pode comer, cara, uma tâmara, você pode comer uma bananinha seca, você pode comer uma castanha de caju, você tem alimentos, você pode mastigar ali durante a prova, jogar uma água. É claro que, galera, olha só, eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente vai até um certo nível da elite. Não sei se tem grandes feras aqui, campeões assistindo a gente, mas para elite esportiva, se você for fazer uma prova, sei lá, que se a volta de Ilhabela fosse Iron, sem troca, aí a gente vai pensar em levar uma solução com derribose, palatinose, enfim, a gente vai usar todos esses recursos ergogênicos que nós temos para montar uma solução para o cara ir tomando durante a prova. Mas, no geral, galera, acredite na alimentação. Eu falo isso pra caramba pra galera. Inclusive a Vânia falou, e o uso de palatinose? Ela falou isso agora. Sim, é um carboidrato, mas é um carboidrato de qualidade, né? Você vai ter uma boa absorção, não tem tanta influência ali na questão de glicemia, né? Glicemia você não vai ter pico de insulina, então é um ótimo carboidrato. O Clovinho fez uma pergunta aqui, se fizer, acho que você acabou de responder. E se fizer um bom pré-treino, já ajuda a não ter que comer durante a prova, né? Com certeza, né, cara? Quanto mais tempo de
pá na água, melhor, né? Não vai dar para parar Mas para depende comer. também da distância, né, Léo? Se Sim, for... depende da distância, depende do seu rendimento, depende do. É assim, né, cara? Você está lidando com a natureza. Então, É pode isso ser aí. 30K no flat, como pode ser 30K, igual foi em Búzios ali, que você vai estar sprintando toda hora para encaixar na onda e isso vai levar a sua energia embora. Né? Aí Fica um intervalado. o próprio Clovinho perguntou, prova de 30K, o que seria melhor alimentar antes da prova e quanto tempo depois, eu acho que ele... Não, é. Cara, Quanto... assim, eu acho o seguinte, nessa prova, vou dar o exemplo como do Aerovac, que teve downwind pra caramba. Eu acho que, assim, se você observa o gráfico da prova, você percebe que em certos momentos vai ter pico, né, de crescer. Você pode acertar, igual acredito eu, que a Renalu deve ter encaixado em todas as ondas e fez um tempo maravilhoso, extraordinário. Mas, no geral, quem está começando, está naquele mar ali sacudido, você não vai pegar o melhor downwind da vida para poder tirar todo o peso da canoa e remar de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Então, essas oscilações de você acelerar a canoa para encaixar na onda, e aí, de repente, você perdeu essa onda, a canoa dá uma freada. Esses hits, né, esses intervalados, isso vai entrar numa via glicolítica. Então, assim, nesses 30K, eu garantiria uma boa refeição de pré-treino, sim, mas eu iria levar algum suplemento, algum tipo de carboidrato que dê tempo que eu consiga comer. Como é uma prova rápida de 30K, não tem como você mastigar e parar de remar. Então, teria que ser uma solução diluída em água, entendeu? Rápido, Porque né? eu acho que é importante, porque assim, mudou o gráfico, galera, igual 30 km no flat é uma coisa, 30 km de downwind é outra completamente diferente. Pode ser que você surfe bastante, mas pode ser que você também não esteja num bom dia e vire um desespero para remar. Porra, Léo. Pô, muito legal. Aqui matou as perguntas. Eu acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, é agora. Now. Aproveitando aí a turma que tá aí colada na sala, 40 pessoas junto, colado, unido. Falando sobre essas discussões. Aí o Clovinho, dá uma dica em que consumir, Léo. Como assim, Clovinho? O que consumir? Consumindo pré-treino, deve ser, concluindo a pergunta dele. Provavelmente, concluindo Tá, ali a pergunta dele. isso vai de indivíduo para indivíduo, vai de depende, normalmente, pré-treino de canoa, entendo eu, para a galera que está acordando cedo. Então, assim, primeira refeição do dia ela é muito importante. Café da manhã é fundamental. Então, você tem que pensar em carboidrato, proteína e gordura em todas as refeições. E eu acho que você pode fazer um combinado de carbo. Você pode pegar, por exemplo, morangos. Você pode pegar aqui morangos, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, porém tem uma pequena carga glicêmica. Isso é diferente também, né, galera? Carga glicêmica é o quanto de carboidrato tem neste alimento. Então, assim, exemplo, 50 gramas de batata doce é o mesmo que 120 gramas de morango. Então, dá para ter uma ideia de densidade. Então, assim, eu pensaria em combinar fruta com raiz, certo? Acho que pode ser aí uma fruta, sei lá, kiwi, maçã, morango, melão. Pensaria em ovos, algum tipo de proteína sólida, se eu tivesse tempo. Se eu não tivesse tempo, eu ia suprir com algum tipo de suplemento, whey protein, ou alguma semente, e numa pegada mais veg. Por exemplo, podia fazer, sei lá, um açaí de manhã com semente de abóbora, chia, semente de girassol, algum mix de sementes. Se bem que tá frio, o açaí de manhã talvez não deve encaixar tão bem, né? Melhor deixar para tarde, que já tem um solzinho. Mas eu acho legal também que a galera gosta bastante, que eu prescrevo, é uma panqueca, que é a base de ovo, farinha de amêndoa e banana. A gente usa nessa panqueca pasta de amendoim, alguma outra fruta. Então você tem ali gordura, carboidrato, proteína, e eu completo com Bulletproof Coffee, que é um cafezão irado, que a galera gosta Nossa, bastante, que isso aí é mudou minha vida. 250 ml de café, manteiga clarificada, óleo de coco e whey protein de preferência, sabor de chocolate, se você é dos chocolates, ou baunilha, se você gosta mais de uma pegada café com leite, tá ligado? Animal, Dica Léo. do Nutri. Cara, Tem que sair. arrebentando. Ó, o Vitor dá de... O Vitor aqui, ó, Garopaba, vê? Ficando De maluco. Cabo Frio. Não, não é de Cabo Frio também. Esqueceu, deu Ai, branco. meu Deus. Tô cansado pra porra. O Vitor, ele... Pô, lá no Espírito Santo, caramba, agora Paris. Ele falou, e a rapadura, Léo?
Cara, rapadura é assim, a melhor, para mim é um ótimo combustível para prova, sabe? Assim, você tá ali no meio na prova, travessia, você mandar uma rapadura, mandar um doce, mandar alguma coisa assim bem saborosa, com bastante carga Cabo glicêmica, Frio. né? Ele É falou que é de legal. Cabo Frio mesmo, ó. Cabo Então acho que Frio, eu a errei gente se aqui. falou. Eita, Marcelão. Ih, rapaz. Onde você tá com a cabeça? Ô, Léo, deixa eu fazer um lance também, aproveitando tudo isso que tá dando um monte de dica, né? Dando um toque na galera. Mas é realmente ter um acompanhamento é muito importante. E porque muda o treino, muda também o balance e também o que a gente está acostumado, né, Léo, a testar. Por exemplo, eu quando vou numa travessia, eu costumo a levar algumas coisas que me faz bem, né? Eu já sei, eu já fiz muitas, né? Então eu sei o que eu vou comer, o que vai dar certo. Eu não preciso mais me programar muito. Então, uma batata doce eu levo um salame, eu levo umas nozes, umas coisas que eu gosto de comer. Tá lá o meu açaí, fechadinho, são coisas que eu gosto particularmente, né? Eu tenho minhas hidratações, então é legal dentro do processo também a galera ir compreendendo o seu corpo, né? Ao longo do Exato. tempo, para ver o que eles vão querer naquele momento, né? E não adianta inventar moda, né? Eu não vou para uma travessia e não vou deixar de levar meu kitzinho que dá certo, né? Por que eu vou mudar, Exato. entendeu? Exato, cara, você falou bem, cara. Eu acho que assim, não tem como você falar de nutrição de uma maneira imediata, sabe? Só quando você tá numa situação extrema, né? Poxa, tá numa travessia, já acabou o rango, ainda falta 20 quilômetros, você vai comer o que tem no barco, entendeu? Então, assim, quando você não se programa. Então, mas no geral, quando você busca uma performance, você precisa se programar, você precisa respeitar a periodização, respeitar o processo, né, que a gente fala, né, cara? Não tem como pular etapa na nutrição da mesma forma que não tem como pular etapa no treino, você tem que viver ela. E eu acho que quanto mais você vive, mais você se conhece, porque nutrição é conexão, né, cara? Não tem como. Quem controla o alimento, eu costumo dizer que abre um portal, né, cara? Então, assim, quando você está controlando o que tem que comer de uma maneira intencional, e você vai vivendo aquele benefício que esse controle alimentar te traz, aumento da disposição, melhora no sono, aumento da recuperação, cara, isso vai fazer com que você se transforme em uma outra pessoa, né? Esse é o objetivo principal do survival, né, cara? E Muito legal. eu acho maneiro, assim, de você estar buscando esse conhecimento individual, né? Porque a nutrição, ela prega muito essa questão da individualidade bioquímica, mas quem determina essa individualidade bioquímica não somos nós, tá ligado? É a experiência da troca com o indivíduo, sabe? Porque, no Uhum. geral, cara, se você está falando de individualidade bioquímica, seria uma dieta para cada ser humano. Então, são 8 bilhões de pessoas no mundo. E, cara, não tem 8 bilhões de estratégias nutricionais. A gente já falou sobre isso. Então, no geral, todo mundo vai comer a mesma coisa. Agora, como você se relaciona com esse alimento? Qual é o seu momento de composição corporal? Qual é o estímulo de treino que você aplica? Isso influencia. Então, aí que vai Legal. ter a diferenciação. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui para a gente matar de hoje, Léo. A Cra Físio, ela fez assim, ó, minha última refeição da noite é até às 21 horas. 150 gramas de proteína com 50 gramas de carboidrato. E de manhã vou para o treino da canoa em jejum. No caso do carboidrato da noite, seria para dar energia de manhã? Bom, é claro que assim, lembrando que, galera, estratégia nutricional é tudo aquilo que você consome, do despertar até o adormecer. Talvez à noite você está com 50 gramas de carboidrato, mas e o restante do dia, como foi? Legal. Entendeu? E outro ponto, crafísio, né? Enfim, só para a É a gente Cra chamar pelo Físio. nome. Outro ponto legal é você perceber que, em relação ao seu dia seguinte, cara, putz, é muito complicado, porque você precisa mensurar o dia anterior como um todo, não só o momento. E tem uma coisa que ela falou que me chamou a atenção, igual ela disse, ela come 150 gramas de proteína. É bem provável que não, porque ela come 150 gramas de carne. Em 150 gramas de carne, você não Não tem tem 150 150 gramas de gramas de proteína. proteína, entendeu? Se for Claro. frango, você vai ter 15. Então, assim, é bem menos. Então, assim, no carboidrato, 50 gramas de carboidrato, se for batata doce, ela vai ter uma porção, né, de um bloco, então serão 9 gramas. Então,
só para tentar ilustrar, né, cara? É uma refeição de 3 blocos, de 5 blocos de proteína para 1 de carboidrato. Eu não sei o que ela comeu no restante do dia, mas ir em jejum no dia seguinte, sendo que o último comando, o último consumo foi de baixo carbo, eu não sei a composição corporal dela e como ela é o nível de treino, mas ela Tem muita tá variável, né? muitas variáveis. Então, tipo assim, tentando aqui observar para chegar a uma resposta mais direta. Mas, assim, a verdade são inúmeras variáveis, mas a mensagem que fica é: vai para a canoa alimentado, entendeu? Não tem por que ir em jejum. É com alimento que seu corpo faz todas as adaptações metabólicas daquele estímulo para chegar à melhora na performance. E se o seu objetivo é queimar gordura, você vai queimar gordura depois de ter remado, não antes. Então, assim, não justifica ir em jejum. A não ser que você não tenha escolha, entendeu? A não ser que você não tenha escolha mesmo, enfim, sei lá. Mas até eu quero fazer uma pergunta, Léo, em relação a isso, que eu achei legal. Quando eu tô regradinho, bonitinho, dos dois lados, do treino e do alimento, hoje eu tô até com vergonha, porque eu tô, assim, carregando um fardo aqui, que eu não tô conseguindo treinar por causa dessa minha viagem que eu fiz extensa e eu tenho que pegar no breu aqui. Mas quando eu tô reguladinho, eu sinto muito o meu corpo, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô alimentado de manhã. Quando eu acordo, eu só tomo um bullet e falo, vou pro pau, tá tudo bem, né? Uhum. Me Eu, sinto bem, eu faço chamo treino, aí eu tomo atenção. café depois, entendeu? Eu Isso chamo eu fiz atenção várias assim, cara. vezes. Isso é aquilo. Você é um indivíduo treinado, você conhece seu corpo, você é um cara que controla a alimentação. Eu acho que você vai graduando. A Sim. Clara falou aí que não consegue comer 3h30 da manhã. Meu Deus, que horas esse treino? É porque Mas eles treinam 4h40 na água, talvez. come 4h15, 4h20 talvez, pode ser. Come 4h20, uma pasta de amendoim com morango, um cafezinho com óleo de coco e vai, não tem mistério. Eu acho assim, você não vai fazer uma refeição bem elaborada. E é claro que também não sei se esses alimentos são os melhores para você antes da prática. Então tudo você vai ter que testar. E talvez eles não tenham a vivência do Survivor, porque eu também tenho já. A gente tem bastante gente aqui na sala que já tem, né, essa vivência. Eu acho assim, pelo fato da nutrição ter um pensamento talvez um pouco equivocado em relação à distribuição de macros, né? A gente defende uma pirâmide que, no meu ponto de vista, ela está errada há mais de 70 anos. Então, a gente come muito mais carboidrato do que nós deveríamos comer, mas isso não quer dizer que o carboidrato é um vilão. É isso que eu chamo a atenção para a galera. Você depende de carboidrato. Agora, o quanto, acho que não é aquilo que pregam para nós. Então, O acho quanto e que quais, né, também, o né? quanto e quais que é fundamental. Então, assim, o teste é fundamental. Então, assim, quando a gente traz essa filosofia do survival, a gente busca desenvolver essa autossuficiência, sabe? Quando você está falando em números e na dieta, o seu café da manhã não é pasta de amendoim, ovo e morango. Seu café da manhã é 2, 2, 2. Então, você vai ter uma noção ali com o tempo que uma densidade de 2, 2, 2 ou 3, 3, 3, 4, 4, 4 é o suficiente para você executar um treino de 2 horas. Saca? Aí você começa Legal. a ter essa Léo, noção. muito legal também, porque eu falei só do jejum, às vezes que eu ia direto, né? Mas também várias vezes eu me sentia bem já, mas eu falava, puta, ao invés de comer 3 blocos, eu vou comer um só de cada um e tá tudo bem. A gente vai pegando o jeito, né? Do Exato. corpo. E Mas tem aí, que treinar, né? Tem que lenhar e tem que fazer certo, não é? Pra gente poder conhecer, não é isso? sim, sim, exatamente, cara. Eu acho assim, cara, que a programação nutricional ela é tão relevante quanto a programação de treino. Quando você segue os dois, cara, você acha o caminho do sucesso, né? Vamos dizer E assim. você fala uma coisa que eu adoro: você não conhece a sua melhor versão. Exato. Você não conhece a sua melhor versão se você não comeu aquilo que seu corpo precisa. Se você come mais, se come menos, você ainda não chegou na melhor versão. Você tem que comer aquilo que seu corpo precisa. E essa Ah, ideia, para fechar, essa ideia calórica também, galera, a gente precisa de muito menos caloria do que a gente acredita. A gente está comendo demais. Como espécie, a gente come o dia inteiro. A gente está usando muito industrializado. A gente está produzindo muito plástico, muito lixo. E como remadores, cara, a gente não tem Léo, opção, né? Tem tive que comer o natural. Rodrigão aqui, fez uma pergunta, acho que bacana. Meu aluno, inclusive, do curso do Remada Perfeita, tá lá, super dedicado, tá no maior processo.
O que você acha da medicação junto à dieta organizada? Que tipo de medicação, Rô? Não sei, né? Né? Assim, cara, eu sou polêmica essa. A gente vai encerrar com polêmica, hein? Camisa. Cara, eu acho assim, medicamento é medicamento, entendeu? Então, assim, existem suplementos, né? Pô, acredito que deve ser isso que ele tá falando, esses recursos ergogênicos, né? Super O Léo manipulados. entendeu aqui, ó, o Rodrigo falou. Assim, cara, Cara, natural, mano. A gente é um bicho, né? O ser humano é um bicho que se alimenta daquilo que a natureza oferece. Então, quanto mais clean você tiver ali, mais em contato com a natureza, pode ter certeza que você vai para performance. É só colocar uns PVC debaixo da canoa, né? Aumentar o tamanho da pá, pegar o remo de madeira, enfim, né? Eu acho muito louco, né, cara? Porque, assim, eu já fiz parte de indústria de suplemento como um lojista, já tive loja de suplemento quando moleque, no início da fase adulta, 20 anos, 21 anos. E, assim, cara, eu acho que o mercado do suplemento, ele é uma... Eu costumo dizer que a gente caminha a nossa evolução humana amparados pela indústria de alimentos e a indústria farmacêutica, e no final do túnel existe uma luz, que é o mercado fitness, que trabalha para as duas. Então, a gente sempre está vendo uma tentativa de entregar algo mais prático, que dá um resultado mais eficiente, saca? Aquele cara que começou... É um exemplo paralelo a isso, que não tem nada a ver, tem a ver com equipamento, mas é um exemplo que pode trazer para a nutrição. É o cara que começa a remar ontem e já quer um remo de carbono, uma canoa de carbono, sabe? Você quer pular etapas. Eu acho que a galera do suplemento é a mesma coisa. O cara não controlou nem não fez nem esse reset, né, que a gente fala, né, que essa restauração do equilíbrio orgânico, que já está querendo botar um monte de suplemento, um monte de coisa. Na hora que você vê lá a tua conta, né, sei lá, independente de condições financeiras, mas R$ 2.000 de suplemento, cara, eu quero disputar Molokai Choar e chegar em primeiro, se eu tiver que gastar essa grana. Saca? Claro. Saca? Entende sim, brother. Eu acho que não tem porquê, eu acho que a gente tem o treino diário, a gente vê inúmeros atletas chegando em alto rendimento, às vezes sem infra, né, cara? Comendo pouco, sem ter o que comer, sabe? A gente tem uma estrutura precária em relação ao esporte no Brasil, em todas as modalidades. Então, assim, não tem porquê a gente, como praticante, estar influenciando esse tipo de prática, né? De suplementação em excesso, consumo de industrializados. Eu acho que a postura de um praticante de atividade física que está ligado à natureza tem que ser muito ambientalista. Então, tem que ser naturalista, tem que respeitar o ambiente, tem que respeitar o corpo como um templo. Ficar superdosando substâncias para você, sei lá, diminuir um pace da canoa, né? Não faz muito sentido para mim. A gente já viu canoas com muita performance andar pesada. Eu tive a oportunidade de assistir o Douglas, meu irmão, falando na live. Isso eu acredito pra caramba, eu acho que é óbvio, né? Vem de ensinamentos dele. Já a gente vê que canoa com muitas pessoas que são fortes, pesadas, tomando suplemento, e ela não flui perto de uma canoa que tem um ritmo, uma energia humana mais concentrado na canoa, mais pensando no conceito de unidade. Eu acho que quando você pensa somente na sua performance, né, cara? Eu vou tomar suplemento e tô nem aí para minha equipe, eu vou suplementar. Eu acho que você está muito individual dentro de uma prática coletiva, sabe? Claro. Eu acho que se você comer bem, você tem que orientar. Pô, tô comendo bem, vou falar pro meu Voga também comer bem, vou falar pro meu motor comer bem, vou falar pro meu time comer bem, porque aí a canoa ganha como um todo. Eu penso assim, né, cara? Eu penso claro, assim. Não estou dizendo que é errado tomar suplemento, não é isso. É só questão de postura e de ideia. Então, como a gente está aqui para compartilhar a ideia, fica essa conscientização. Legal, ó, galera falando que adorou te ouvir, muito bom, obrigado. Né? Então, ó, para finalizar aqui, vou subir no IGTV, eu vou repetir, vou dar um playback aqui, como sempre. Vão lá, deixa um comentário, compartilha, manda um aviãozinho pro amigo, pra amiga, que lembra dele, que fala assim, nossa, isso aqui vai ser legal falar para ele, porque, esse meu amigo aqui vai usar essa informação bem. E depois disso, quem tiver afim, vai lá no link da bio e vamos dar uma força pro YouTube lá do Vá para Sempre, né? Pô, cadastra lá, mas, pô, se não tocar o sininho, não vai ouvir, né?
o chamado, tá? Então é isso, Léo. Mais uma vez, animal. Galera bombando aqui, ó. Show, valeu demais, muito bom. Bate-papo 10. Parabéns, Léo. Galera arrebentando a Obrigado, galera aqui, ó. família. Tamo Clovinho. junto. Ah lá, ó. Traz o Léo para Guarapa, Marcelão. Vamos chegar Vamos junto aí, em ó. Dá Guarapa. pra bolar Cara, umas coisas junto, hein, Léo? Vambora. vamos fazer a costa do Espírito Santo inteira, de preferência. Ai, ai, só se for de canoavela, hein? Ai, ai, ai. Hoje tava Pô, conversando com o começa a Giga, juntar meu. as ideias. Vamos levar uma C4, então. Vamos surfar. Nossa, eu tava falando com o Giga hoje, mó surpresa, ano que vem lá, você não sabe o que a gente tá armando lá pra cima do Molocabra lá. Nós vamos aparecer voando com a canoavela lá, em segredo. Caramba. Mas aqui, Leozão, um Marcelo, abraço, só obrigado, deixar um viu? anúncio, galera. Lá no meu perfil, Leonardo Survivor, tem uma caixinha de pergunta. Quem não conseguiu perguntar, quiser mandar lá no privado, fique à vontade. E é isso. Aloha aí pra galera do Atua Vá. Quando a canoa ficar pronta, me avisa que eu tô chegando, hein, família? Tamo junto. Léo, obrigado mais uma vez, mais um Aloha. bate-papo. Fizemos a sessão 2, vamos pensar logo mais na 3 e tamo junto. Tamo junto, Marcelão. Obrigado, Forte abraço. valeu, turma. É Obrigado, nóis. obrigado, turma. Valeu, todo mundo que tá aí na área. Beijo grande, a gente se vê. A galera não sai da live. Tchau, valeu, turma. Beijo. Galera, não esquece de ir lá, hein? Depois, no IGTV e no link da bio. Beijo grande. Boa noite.